Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou trazer algumas técnicas, eu vou operar aqui com vocês, tá? E aproveitar para passar um pouco da minha experiência, né, de iniciante. O que eu vejo para a galera que está iniciando? A galera que está iniciando, ela tem uma dificuldade muito grande de se encontrar dentro do mercado, né? Seja para operacional, seja para gerenciamento, enfim, ela fica meio perdida. Foi assim também comigo, né? No início eu até pensei em andar com minhas próprias pernas, fazer tudo sozinho, né? Eu sempre quis estudar sozinho, descobrir o caminho sozinho, eu até cheguei a um certo ponto sozinho. Só que, cara, tem um ponto que você chega e você fala, não dá mais, eu preciso de uma ajuda extra, porque você já tentou de tudo, operacionais não funciona, gestões não funcionam, e você fala, cara, tô perdido, eu preciso de uma luz. E foi quando realmente eu virei a minha chave e procurei pessoas que já tiveram resultado e têm resultado no mercado para me auxiliar na minha caminhada. E foi quando realmente começou a mudar muita coisa que eu achava que sabia e que no fundo não sabia absolutamente nada. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o início é muito importante que você tenha alguém para segurar a tua mão, tá? Seja um mentor, seja mesmo um network, né? Porque o trade ele é uma profissão um pouco mais solitária, vamos dizer assim, você fica no seu quarto, no seu computador, no seu escritório e fica sozinho, né? Então você precisa estar ali junto com pessoas que estão conectadas com o mesmo propósito que o seu. Então o network ele é muito importante em qualquer tipo de negócio, inclusive no trade, né? Se você tem pessoas do seu lado que te jogam para baixo, automaticamente você vai ser sugado por aquela energia negativa, né? Quando você tem pessoas conectadas com o mesmo propósito que o seu, fala a mesma língua que você, tem uma comunidade realmente de traders, eu acho que o seu processo acaba ficando um pouco mais gostoso e fica muito mais fácil de você conseguir chegar aonde você quer chegar. Olha só, estou aqui no gráfico da Quotex, todo mundo sabe que eu estou operando na Quotex, estou gostando muito dessa corretora, inclusive vou deixar o link aí embaixo para que vocês cadastrem nessa corretora. O bom dela é que ela não tem delay, né, galera? Então, assim, toda semana eu venho praticamente sacando nela, venho postando lá nos stories e também, inclusive se você não me segue lá no Instagram, vou deixar passando aí embaixo para que você me siga no Instagram e acompanhe também o meu dia a dia aí, fazendo trade, enfim, sacando, tomando loss, né, mostrando o dia a dia de realmente como é que funciona a vida de um trader, beleza? Então nós temos aqui no gráfico um oscilador estocástico, está na configuração original mesmo. Esse oscilador, esse indicador, ele é muito bacana, porque ele vai mostrando para a gente quando o preço ele possivelmente está mais caro ou quando possivelmente ele está mais barato, dependendo do tempo gráfico que você escolheu. Nesse caso, nós estamos no tempo gráfico de 1 minuto, tá? E você pode perceber que ele está cruzando. O que significa quando ele começa a cruzar aqui embaixo de uma zona de sobrevenda, tá? Quando essas linhas do estocástico aqui estão embaixo dessa linha 30 aqui, por exemplo, nós temos o preço cansado, um preço que nós consideramos barato, tá? E que possivelmente nos próximos minutos, nos próximos tempos, esse preço ele vai sofrer uma correção ou até mesmo uma reversão da tendência. Assim funciona também para quando ele está lá na sobrecompra, ou seja, acima da linha 70. Significa um sinal para que esse preço, para te mostrar que esse preço está um pouco caro, tá? Ele pode continuar seguindo tendência, mas que em breve ele vai tentar reverter ou até mesmo corrigir uma tendência, tá? Então, você pode ficar esperto e utilizar o oscilador estocástico para prever movimentos de sobrecompra, sobrevenda, exaustão, enfim, tá? Nesse caso aqui, nós temos o preço sobrevendido, ou seja, uma tendência micro de queda bacana, beleza? Ele já está mostrando alguns sinais de enfraquecimento dessa micro, que possivelmente vai sim fazer uma correção, então vou esperar um sinal bacana para que a gente entre comprando, tá? Olha só, como ele está embaixo de uma sobrevenda, né, já fazendo esse movimento de cruzar, você pode utilizar, por exemplo, zonas de suporte, né? Se o preço está cansado no fundo, então eu vou procurar por zona de suporte para que ele me dê suporte para que eu faça compras. Se o preço está mais barato, eu quero comprar. Então, nesse caso, aonde eu encontraria um suporte aqui? É aqui mesmo, nessa zona nós temos um suporte, ó. Tá vendo que esse preço ele foi bem negociado aqui nesse fundo, ó. Fundos que estão sendo bem negociados e, ó, ele está acabando sendo negociado bem aqui, ó. Deixa eu colocar um valor aqui, 250, só para a gente operar, tá? Olha só. Apesar do mercado ele estar me mostrando tendência de queda, né, uma estrutura de queda com fundos maiores do que os outros, nós temos aqui fundos descendentes, né, que mostram então para a gente que uma estrutura do mercado de queda, né, mas para confirmar isso eu preciso que ele rompa o fundo, beleza? Então, que fundo, Rico? Esse aqui,
Vou até marcar aqui. Opa. Bom, então, olha só. Então, esse fundo, tá vendo esse fundo aqui? É um fundo aonde está mostrando uma certa dificuldade de passar, correto? Ele não está conseguindo romper. Então, o que é que eu vou fazer? Como ele já está sobrevendido, aqui pode ser um gatilho de compra para a gente, tá? Ele rejeitou no fundo, ele está tentando passar e não consegue romper. Então, isso já mostra para a gente, ó, pronto, que eu posso fazer uma compra para que o gráfico ele realmente suba, tá? Faça um movimento de alta. Perdão, eu estava falando que eu estava no NZD, mas eu estou no USD Crude, né? Que também é um ativo aqui na corretora Quotex que a gente pode operar, beleza? Então, olha só, o preço ele estava sobrevendido, bem cansado, mostrando para a gente que possivelmente ele vai reverter nos próximos tempos, e exatamente essa compra que eu acabei fazendo ali, tá? Então, vamos lá, vamos esperar aqui para ver o que vai acontecer. Prontinho. Vitória, tá? Mais uma vez falando, se o preço ele tá aqui na sobrevenda, significa que ele tá bem cansado, você vai procurar por zona de suporte, tá? Zonas de suportes que possivelmente tem uma rejeição. Quando eu falo de rejeição, é que ele tenta romper aquela zona de suporte, ela não consegue. Automaticamente ela te dá sinais de compra. Como que a gente visualiza sinais de compra nesse caso? Quando o preço ele tenta romper, ele é rejeitado, então ele bate, cria um pavio, geralmente até transforma a vela, por exemplo, nesse caso, em uma vela verde. Então, nesse caso, você pode sim fazer uma compra. Lembrando, é interessante que essa vela verde que apareça na rejeição, ela aconteça perdendo a máxima do candle anterior. Então, você pode perceber aqui nesse caso, que nós tínhamos esse candle, onde teve a rejeição no fundo, ele transformou a vela em um candle verde e automaticamente ele perdeu a máxima do candle anterior. Então aqui, ele até terminou sem máxima ali, né, sem pavio na máxima. Então aqui, como ele já está lá na sobrevenda e rejeitou no fundo, eu acredito na compra, tá? Eu já acredito que o preço, que a força compradora, ela vai seguir com essa tendência de alta ali para corrigir ou até mesmo reverter essa situação, tá? Então é um sinal muito claro. Ele funciona também numa resistência, tá? Então, se você vê que o preço ele está sobrecomprado, ou seja, cansado há muito tempo, você pode procurar por zonas de resistência, onde o preço ele tem uma dificuldade de passar, ele te dá gatilhos de venda, perdendo a mínima nesse caso do candle anterior, e você vai entrar vendendo como sinal, beleza? Voltando ao que eu estava falando, galera, sobre ter alguém, né, sobre ter uma pessoa para te ajudar, todo mundo sabe que eu dou mentorias, enfim, eu dou aulas, eu resolvi fazer isso, né, porque como eu tive bastante dificuldade no início, e acabei me apegando a algumas pessoas, né, e depois que eu aprendi realmente a criar consistência no mercado, eu comecei a ganhar sozinho, mas com o passar do tempo, cara, eu percebi que pessoas como eu antigamente poderiam hoje ter a mesma dificuldade que eu tive no passado, né, e que estariam precisando, então, clamando por ajuda de alguém, né, então, eu resolvi ser essa pessoa, né, me doar para isso. Então, todo mundo sabe aí que sozinho a gente não chega em lugar nenhum, beleza? Um dos maiores erros não só de iniciantes, mas do ser humano, é realmente não investir em você, né? Eu acho que a gente precisa investir em nós. Nós gastamos tempo e dinheiro com coisas fúteis, coisas que realmente não acrescentam em nada na nossa vida, e quando nós falamos em investir em nós mesmos, acabamos tendo uma resistência, e cara, não vou investir em mim, não vou gastar dinheiro com isso, né? E olha só, as pessoas pensam que é gastar dinheiro, na verdade é investimento, né? Você precisa investir em você, porque no final das contas o que vai valer é o seu conhecimento. E nesse mercado, quando você quer desejar andar sozinho, é como você querer viajar sem ter milhas, mas querer não pagar pela viagem, sem estar entendendo? E pensando nisso, por isso que eu criei esse desafio, entendeu? Olha só, presta atenção. Aqui eu tenho fundos descendentes, tá vendo? O mercado ele vem criando ainda estrutura de baixa, mostra pra gente, então, que essa movimentação de alta nada mais foi do que uma correção, uma simples correção, né? O que eu posso fazer nesse caso aqui para prever uma tendência melhor? Eu posso estar adicionando uma média móvel, tá? Uma média móvel que dentro da Quotex nós vemos aqui em Moving Average, beleza? Nós podemos colocar uma média de 20, por exemplo, que é uma média rápida, né? Vamos dizer assim, e no estilo exponencial, tá? Vou colocar nessa cor mesmo aqui, tá ótimo. Prontinho. Tá lá a nossa média móvel. Olha aqui, ó, tá vendo? Inclusive ele tá rompendo ela agora, que é essa média de 20 períodos, né? Então a gente sabe que quando os preços estão acima das médias, significa que ele tá numa tendência de alta,
e abaixo das médias uma tendência de baixa, tá? Seja na micro ou na macro. Nesse caso, uma média de 20 períodos, a gente quer no movimento atual. No caso, na micro tendência, para a gente é muito mais interessante, ó. Então aqui, ó, um pullback nessas zonas aqui, ó, fica bem interessante também, tá? Você pode ver que ele está dentro do canal, então ele não está sobrevendido nem sobrecomprado, porém ele acabou de perder uma média. Então ele está indo buscar pontos mais altos do gráfico, né? Resistências no caso. Então a gente poderia comprar a favor dessa resistência? Sim, no início pode, tá? Então o rompimento de uma média seria um gatilho para você comprar a favor dessa resistência. Chegou na resistência, você vai ver se o preço está cansado, ou seja, sobrecomprado, e você vai ver a rejeição, e automaticamente você vai ler um sinal de cruzamento dele lá em cima, perda da mínima do candle anterior, e você pode entrar vendendo, acreditando naquele candle, tá bom? Bom, então dentro desse desafio, galera, dessa vez eu não vou fazer 12 horas, tá? Porque apesar de todo mundo que acreditou no desafio e acompanhou o desafio comigo, né? Para quem não sabe, a gente fez esse desafio de 12 horas, eu fiz esse desafio lá no Instagram e muita gente topou, então eu limitei 100 vagas nesse desafio e, cara, as 100 pessoas que estavam lá com a gente aproveitaram bastante, ficou até o final lá com a gente, 12 horas, cara, 12 horas aprendendo análise técnica profunda. Você tá entendendo o que é isso? O que é passar 12 horas, por exemplo, comigo, né, que hoje eu tenho uma leitura de indicadores, uma leitura técnica um pouco mais apurada, então eu consigo te passar isso um pouco melhor durante esse desafio, né? Então, como foi um sucesso o último desafio, eu estou resolvendo abrir de novo, né, para as pessoas que ficaram de fora, poderem participar, porque muitas pessoas que ficaram de fora, infelizmente não conseguiram entrar, me pediram para refazer, eu nem ia refazer esse desafio, né? Foi só uma vez ali que deu na minha cabeça, enfim, mas o sucesso foi tanto que eu decidi abrir mais uma vez, tá? É como se fosse um workshop, né? Eu não vou fazer de forma presencial, será um online para te ajudar, então você vai poder ficar no conforto da sua casa, aprendendo análise técnica um dia inteiro praticamente comigo, tá? E aí que é interessante para você, porque lembra que a gente falou sobre network no início? E sobre mentor? Então, você pode, dentro de um desafio como esse, conhecer pessoas que podem te ajudar, inclusive lá nos grupos, ajudam bastante. Eu tenho bastante grupo. Olha só, galera, presta atenção. O preço já está cansado e ele está numa movimentação de alta muito grande. Então, ele está procurando o quê? Uma resistência, correto? Vamos dar uma olhada aqui atrás, ó. Nós temos essa resistência aqui, tá? Que o preço ele pode começar a parar justamente aqui. Vamos ler essa rejeição, ó, já está acontecendo, inclusive. Olha lá. Olha lá. Rejeitou, tá vendo? Vamos observar o estocástico. Bacana, hein? Bacana. Aqui já dá uma venda. Vou até entrar logo. Vamos entrar de novo. Ó, acabou ficando na mesma taxa? Foi gain? Ó, aqui, cara, dá uma venda. Eu vou entrar, tá? Vou entrar. Ele acabou perdendo a mínima do que no anterior, né? Rejeitando numa resistência, olha lá o estocástico. Né? Então, a gente vai acreditar nessa venda aí, tá bom? Bom, então, o que eu tava falando para vocês, né, galera? Então, podem sim, cara, acreditar em pessoas, né? Não desista de você, né? Se tá difícil para você agora, eu acho que não é o momento de você desistir. Pelo contrário, se não tá dando certo o caminho que você tá tentando trilhar, automaticamente eu acredito que seja problemas operacionais ou problema de gestão e que você precisa de uma luz, né? Então, pare para refletir um pouco, para você investir em conhecimento. Então, um desafio desse, para você, ele faz muito sentido. Principalmente para você que quer carreira no day trade, né? Para você que gosta dos gráficos, para você que gosta de operações, por exemplo, em opções binárias, né? Então, eu acho que vale a pena muito você repensar aí em pegar pessoas aí que já chegou num certo nível para te ajudar durante essa caminhada, tá? Bom, então tá lá, galera, mais uma entradinha, tá? Mostrando para vocês aqui uma técnica muito simples, cara, isso que é o básico do básico, né? Então, dentro desse desafio, para você ver, para você ter noção, dentro do desafio eu vou te mostrar muitas técnicas diferentes, né? Leituras de indicadores, gestão principalmente, vamos falar muito sobre mindset, porque a gente vai ter tempo para conversar sobre isso, né? Eu vou separar o dia inteiro para a gente conversar, para eu te passar técnicas
te passar leituras gráficas, né? Porque, cara, não tem coisa melhor, tá, do que o conhecimento, como eu já disse para vocês, e acho que a análise técnica que mudou a minha vida dentro desse mercado, e pode ser que mude a sua também, né? Então, é uma porta que eu estou abrindo, uma janela que eu estou abrindo para que você faça parte, tá? E totalmente acessível, né? Então, esqueça esse negócio de coisa cara de treinamento, cara, não sei o quê, nunca eu posso ir, tal, porque é muito caro. Não, é muito barato, muito barato. Inclusive, eu vou pedir para que você me siga lá no Instagram, que você vai surpreender com o preço, eu tenho certeza disso, né? Como foi o primeiro. Então, para quem participou do primeiro, já sabe qual foi o valor, né? Então, você pode participar. Então, a ideia é que seja acessível para todos, tá? Eu também vou limitar mais uma vez, e para que as pessoas elas façam parte. Eu poderia muito, galera, fazer totalmente de graça para todo mundo esse treinamento. Sabe por que que eu não vou fazer? Porque as pessoas elas só dão valor quando elas realmente pagam um preço, seja por qualquer valor simbólico, né? Isso aí é comprovado cientificamente. Eu poderia abrir para muitas pessoas aqui. Então, mais uma vez, tá? Se você tem interesse, né, de participar desse desafio, né? Eu vou deixar o link aí na descrição embaixo, tá, do desafio, para que você participe desse desafio. Não fique de fora desse desafio, né? A última vez eu falei, galera, só são 100 vagas, tá? E foi preenchida rapidamente aquelas vagas ali. E muitas pessoas acabaram ficando de fora, né? Então, para que você não fique de fora dessa vez, não perca tempo, para que você entre dentro desse desafio e conheça um pouco mais sobre análise técnica mais profunda. Se você gosta de indicadores assim como eu posso te passar alguns macetes, sem dúvida nenhuma, para que você se aperfeiçoe durante o seu dia a dia, tá? O desafio ele vai acontecer num domingo, se eu não me engano, no dia 26, tá? Eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu até ver aqui. Isso mesmo, ó, dia 26, tá? O desafio vai ser dia 26 de setembro agora, vai ser num domingão, então nesse dia eu peço para que você separe o dia para você, tá? Desmarque tudo que você possivelmente tenha marcado para que você foque em estudar, beleza? Então, separe esse dia para você no dia 26. Eu escolhi domingo justamente pelas pessoas estarem mais em casa ali, ter um pouco mais de tempo, né? Então, separe esse dia totalmente para você, porque eu também vou separar esse meu dia, eu poderia estar fazendo um milhão de coisas, mas eu vou separar esse meu dia para tentar te ajudar. Eu já ia parar com esse desafio, mas eu estou abrindo de novo. Então, mais uma oportunidade para que você faça parte desse desafio e, quem sabe, aí melhore cada vez mais como trader, beleza? Então, o link está aí embaixo da descrição, é só você acessar e falar com a minha equipe para que você faça parte desse desafio também, tá bom? Bom, galera, desde já, obrigado pela atenção de vocês, pela audiência, tá? Espero muito que todos vocês consigam virar a chave. Eu sei que é um pouco difícil no início, né? Tudo parece ser muito confuso e nada dá certo, mas acredite em mim, eu acho que vai, se você não desistir, se você persistir e também entender onde você está errando, né? Eu acho que confiar em você também, eu acho que você vai conseguir sim ter resultado nesse mercado, assim como eu e muitos outros traders, graças a Deus, hoje tem, tá bom? Então, um grande abraço para todos vocês, obrigado pela audiência, até a próxima.